Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube. Sejam bem-vindos a este canal, no meu canal YouTube, Ed em Nova Aliança. Se inscreva neste canal para que este canal venha crescer e alcançar pessoas, que esse canal venha libertar pessoas que vivem algemadas assim como nós estávamos algemados. E você também do Facebook, você que me assiste pela minha página no Facebook, Ed do Teclado. Peço que você também compartilhe esse áudio, esse vídeo, para que ele chegue aos olhos, aos ouvidos de outras pessoas que assim também necessitados, como nós estávamos de ouvir uma palavra dessa, eles vêm ouvir. Meus amados, hoje eu tenho um raciocínio para compartilhar com vocês por conta de uns versículos que eu postei, ainda está postado aí, eu não apaguei ainda, mas nós vamos repetir eles hoje, que eu quero trazer mais entendimento nisso aqui. Então eu quero compartilhar um pequeno raciocínio, eu quero ser bem breve, porque até mesmo já está um pouco meio tarde, e eu preciso organizar algumas coisas ainda, cheguei agora do trabalho. Meus amados, eu quero fazer uma pergunta. Antes de nós vamos ler 5 versículos bíblicos hoje. No nosso raciocínio, nós vamos ler 5 versículos bíblicos hoje, né? Mas antes de nós ler esses versículos bíblicos, eu quero fazer um raciocínio com você. Você que não deixa ninguém mandar no seu raciocínio, mas você segue o seu próprio raciocínio. Aqui eu não estou convidando você para seguir os meus raciocínios. Não, eu vou falar um caso e vou ler aqui uma história, um versículo bíblico. Se o seu raciocínio está coerente com o meu raciocínio, então você segue esse direito, né? É direito seu. Você segue se você quiser. Se você acha que está certo, se você acha que está certo, como é que você acha que está certo e vai seguir o que está errado? Se você acha que está certo. Então, se você achou que está certo, que nem eu acho, eu tenho convicção que está certo, então vou seguir o que está certo. Então eu quero que você preste bem atenção nesse raciocínio, porque é curtinho e eu quero ser breve. A pergunta é: Bolsonaro é ainda o presidente do nosso país? Ele é Bolsonaro que ainda está mandando, ainda manda no nosso país. Correto ou não correto? Correto. Mas a pergunta de novo mas quando ele passar essa faixa, né, para outro presidente que se apossar, né, que diz que ganhou, que se apossar, ele ainda vai mandar? Bolsonaro continua mandando? Depois que ele passar essa faixa, meus amados, Bolsonaro ainda continua mandando ou não manda mais nada? Não manda mais nada. Estou correto no meu raciocínio ou não está correto? Você está de acordo com esse raciocínio meu? Se você está de acordo com esse raciocínio meu, que eu tenho com esse raciocínio, você está de acordo que quando o Bolsonaro passar a faixa presidencial para outra pessoa, ele não manda mais nada? Então, você está preparado para ler esses 5 versículos comigo aqui. Então, vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Ou então você basta marcar aí na mão mesmo, 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 24 ao 28. Se você não está com a sua Bíblia na mão, então você marca aí, pega uma caneta aí e marca na sua mão mesmo, num papel, qualquer coisa, talvez na agenda do seu celular, para você ler depois. Mas eu quero que você fique ligado no que nós vamos ler, se você não tiver a Bíblia aberta aí. 1 Coríntios, capítulo 15, preste bem atenção se o que nós vamos ler aqui vai se encaixar com Bolsonaro.
Preste bem atenção. Capítulo 15, versículo 24 ao 28. Vamos lá. Vou ler bem pausadamente, porque aqui não é para ficar dúvida. Então virá o fim. Esse fim, aqui está dizendo então virá o fim. Aqui não está dizendo virá o fim do mundo. Aqui está dizendo então virá o fim. Agora, se você ler mais para trás, você vai ver que fim que era esse que vai falar aqui. Era o fim daquele século. Daquele século que eles viviam lá pelo ano de... Peraí. Eu gosto das coisas eu gosto das coisas num prato limpo, entendeu? Então eu vou te dizer que ano que era que eles estavam vivendo aqui. No ano 56 da era cristã. Então, o ano 56 e o fim do que era? Daquele centenário cristão. Então, era o fim daquele centenário. Porque o reinado de Jesus, ele tinha um ano para durar. Aliás, ele tinha 100 anos para durar. Então, foi dada uma missão para Jesus de Nazaré. Tinha uma missão desde o seu nascimento. Era que ele teria que pagar Jesus de Nazaré, né? Ia ter que cumprir a lei que nunca foi cumprido, tudo, pagar pelos pecados dos judeus e não nosso. E até que Jesus voltar com a sentença que Deus deu também para ele, a sentença, né? Isso teria que durar no máximo 100 anos. Então, nessa época, eles pregavam o fim daquele século. Um século tem 100 anos. Então, aqui está se falando daquele século. Aqui não está falando do fim do mundo. Você vê, meus amados, como é fácil mudar a cabeça de uma pessoa, como é fácil torcer a palavra de Deus. Como é fácil torcer a palavra de Deus. Porque esse mesmo versículo eu mandei para um colega, uma pessoa que eu gosto muito dele, e perguntei para ele, fiz uma pergunta para ele. Lê esse versículo aí e me diga o que é que você entendeu. Ele me respondeu no versículo 24, então virá o fim do mundo. Mas cadê o mundo aqui que não está escrito, meus amados? Cadê o mundo? Aqui está escrito o fim, então virá o fim. O fim daquele século que eles viviam, que a lei de Moisés, as escrituras de Moisés apontavam, iria ver o seu fim daquele século e o fim da religião. Porque no tempo de Moisés, eles viviam a religião. Então, aquele fim daquele século ia acabar. O tempo daquela religião ia acabar. Era o que as escrituras de Moisés falavam. E se também se dá outro nome... E lá, nós temos algumas passagens que se vê o fim do mundo. Se você achar mundo, mas era o fim do mundo aion. O mundo aion, do grego aion, quer dizer de coisas existentes, de coisas físicas, que era a religião. E nós iríamos passar, eles, né, na época, porque isso aqui foi escrito para eles. Então, eles iriam passar a viver depois daquele século, que não chegou a durar o século, só chegou a durar só chegou a durar uma, como é que chama? Uma geração, né? Uma geração. O Jesus de Nazaré, como profeta, ele profetizou, olha, não passará esta geração que tudo isto que eu já falei aconteça. Não vai passar esta geração. E não passou. Mas a meta era o fim que eles esperavam, o povo esperava, era de 100 anos, né? O centenário. Também está escrito como 100. Em algumas passagens nós vemos centenário. 100 anos. E não passou da geração.
chegou no último ano da geração do qual Jesus profetizou, ele voltou. Bem, aí eu estou falando tudo isso para você entenda que como é fácil torcer a palavra. Então, esse meu amigo, e conheço ele muito bem, eu mandei ele ler, digo, olha, lê aí, lê e liga e me fala, me manda um áudio no WhatsApp, como você entendeu. Aí ele falou, ó, versículo 24, mandei ele ler do 24 até o 28, ele falou do versículo 24, então virá o fim do mundo. Aí eu perguntei, mas cadê o mundo? Onde é que está escrito o mundo aí? Não está escrito o mundo. E o povo esperando o fim do mundo, porque eles torcem a palavra. Quando eles não aumentam, eles tiram a palavra, né? Porque aqui não está escrito o mundo, está escrito o fim. E era o fim daquele século que eles viviam, o fim de uma geração que eles viviam de religião. Então era o fim do mundo também, podemos chamar do grego, né? Do mundo aion, porque nós vivemos no mundo cosmo, no mundo espiritual, no mundo cosmo. Aí aqui, ó, vamos ler para você entender se bate com o Bolsonaro, né? Daqui não tem nada de fim de mundo, é fim do século que eles viviam. Então virá o fim. Quando ele entregar, presta atenção, meus amados, versículo 24. Quando ele, quem é esse ele? Jesus de Nazaré. Quando ele entregar o reino, ele vai entregar o reino. Bolsonaro vai entregar a faixa. Jesus ia entregar o reino. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, né? Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, que esse principado não é Satanás, que nem a religião evangélica diz, esse principado era o sacerdote, está se falando dos sacerdotes que mandavam na religião, e está falando dos imperadores que mandavam segundo a lei física, né? Lei física, ou seja, mundo aion e mundo cosmo. E tudo isso ia acabar quando? Naquela geração, naquele centenário. No máximo naquele centenário. Naquele centenário ia acabar toda a raiz. Tanto é que o apóstolo João viveu até o ano 103. Foi o último daquela geração. A última pessoa daquela geração a morrer foi o apóstolo João. Então está aqui dizendo, destruiu, quando houver destruído todo o principado, que é os imperadores e os sacerdotes, né, que mandavam matar, mandavam prender, bem como toda protestade, aqueles que o protestade, o principado, são os que mandam, e protestade, os que executam, seria o soldado, né, que mataram Jesus. E poder, protestade e poder. 25. Por que convém, eu quero que você preste atenção, por que convém que ele reine? Ele quem? Jesus de Nazaré. Por que convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos. Quem eram os inimigos? Os sacerdotes, que roubavam o povo, que faziam a lei para matar, e os imperador que perseguia a igreja primitiva, né? Então tá aqui, haja posto todos os inimigos, que os crentes dizem que é Satanás, aqui é os inimigos, os sacerdotes e os imperadores, debaixo dos seus pés. O último inimigo, tinha um inimigo secreto aqui, nesse meio aqui, que eu vou explicar. O último inimigo a ser destruído é a morte. Aí os crentes, o sistema evangélico não entende, porque eles acham que é essa morte da carne, é a morte da carne. Mas não é, é a morte do espírito que ficava quando se morria naquela época, até a volta de Jesus no ano 70,
todos que morriam, o espírito ficava preso na cova. O espírito ficava preso na cova, não subia. Hoje não. Hoje, todos que morrem hoje, o espírito sobe imediatamente. O espírito não fica na cova, que nem os crentes dizem que o fulano está dormindo. Dormindo coisa nenhuma. Ele morreu mesmo, de fato e de verdade. O espírito que subiu já, o espírito não fica dormindo na cova. E outra, isso aqui, meus amados, é uma coisa que nós temos que analisar profundamente. Para começar, o espírito não dorme. Então o espírito ficava mesmo lá sofrendo na cova, no inferno, digamos, do grego inferno, né? Os crentes acham que o inferno que queima ninguém, mas a cova do grego é o inferno, ou do inferno a cova. Então, antes de Jesus voltar no ano 70, o espírito ficava preso. A morte tinha este poder. A morte dominava. A morte matava a carne e prendia o espírito, que ela tinha o poder. Depois de Jesus voltou, ele venceu a morte. Então a morte não prende mais o espírito na cova. O espírito sobe imediatamente. Versículo 27. Porque todas as coisas, sujeitou debaixo dos pés. Todas as coisas, presta atenção. Você que entendeu a parábola de Bolsonaro. Todas as coisas tinha Jesus de Nazaré debaixo do pé. Foi posto para ele, ó, você está com todo o poder. Deus deu todo o poder. Você não é Deus, mas eu te dou o poder para que você ponha todas as coisas debaixo do seu pé. Vamos ler? Porque todas as coisas sujeitou, todas as coisas estavam sujeitas a Jesus de Nazaré, sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, né? Quando diz que todas as coisas estavam sujeitas a Jesus de Nazaré, certamente exclui, ou seja, tira um. Faz tudo com esse caneco. Bom, esse caneco, essa coisa aqui não está no meio. Olha, Jesus, tudo está debaixo dos teus pés, menos esta caneca. É só a palavra, viu, para você entender. Quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui, tira fora aquele. Quem é aquele agora? Deus, o próprio Deus. Aquele que tudo lhe subordinou. Quem foi que subordinou tudo a Jesus de Nazaré? Quem foi que entregou tudo para Jesus de Nazaré? O próprio Deus. O próprio Deus entregou. Mas agora veja o 28. Versículo 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, a lei as escrituras de Moisés, ela teve fim em dois aspectos. No aspecto espiritual, teve fim na cruz, quando ele abriu um braço para um lado, um braço para o outro e disse, está consumado. Então, espiritualmente, ali teve fim as escritas de Moisés, a lei de Moisés. Mas existia as coisas físicas, que durou até quando? Até o ano 70. No ano 70, o templo caiu, como ele profetizou, do jeitinho que ele profetizou, o templo foi abaixo, Jerusalém pegou fogo, acabou as coisas materiais da religião. Mataram o profeta, acabou o dízimo, porque quem tomava o dízimo era o sacerdote, todos foram mortos.
Então não tinha a quem dar dízimo, não tinha quem dar nada. Então no ano 70 acabou a lei de Moisés, as escritas de Moisés, física, né? As espiritual acabou na cruz, e a física no ano 70 quando ele voltou. Aí está aqui escrito, ó, versículo 28. Quando, porém, todas as coisas que lhe estiverem sujeita, quando ele tiver todas as coisas sujeitas, inclusive a morte, que foi o último inimigo dele, né? Era a missão, a última missão de Jesus de Nazaré era vencer a morte. E ele venceu, né? Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então, tem o então, aqui, ó. Lá no versículo 25, tem até. Aqui tem o então. Então, o próprio filho. Quem era o filho? Jesus de Nazaré. O próprio filho também se sujeitará. O próprio filho, o próprio Jesus de Nazaré se sujeitará. Então, a pergunta é, aqui, depois que ele fez tudo, ele passou o reino para o Pai, quem está mandando? Jesus de Nazaré ou o Pai? O Pai. Então, se eu digo que Jesus de Nazaré é meu Deus, eu estou sem Deus. Porque Jesus de Nazaré, o poder que foi dado para ele devolveu. Meus amados, devolveu ou não devolveu? Está aqui escrito aí, quando porém todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho, Jesus de Nazaré, o próprio Jesus de Nazaré, se sujeitará àquele. Quem é aquele? O próprio Deus, que todas as coisas lhe sujeitou. Todas as coisas lhe sujeitou. Então, quando ele, todas as coisas estiver sujeito, estiver debaixo do pé dele, ele, o Jesus de Nazaré, voltará a ser mandado, ser sujeito pelo próprio Pai. Então, o que é que Jesus está mandando? Meu amado, me ajuda aí! O que é que Jesus de Nazaré está mandando aqui? Nada. E por que eu vou clamar Jesus de Nazaré? Se ele não manda, ele devolveu tudo para o Pai. Todo o poder que ele tinha, que foi dado para ele, ele devolveu para o Pai. Devolveu ou não devolveu? Devolveu, está escrito aqui que devolveu. E por que os crentes não acreditam nisso? Por que os crentes não acreditam? Não, eles preferem... para deixar para a semana que vem, para terminar esse negócio aqui. Aquele que todas as coisas lhe se sujeitou, para que Deus, meus amados, para que Deus seja tudo ou algumas coisas e outras Jesus de Nazaré faz. Me ajuda aí, meus amados. Para que Deus seja tudo em todos. Então quem é o meu Deus? Quem é o teu Deus? É o próprio Deus ou é Jesus de Nazaré? Aqui está dizendo que Deus seja tudo em todos. Está explicado? Cadê Jesus de Nazaré? Onde ficou disso aqui? Então, se eu disser que Jesus de Nazaré é Deus, é o mesmo que eu pegar isso aqui, ó, e rasgar, jogar fora, meter fogo nisso aqui. É a mesma coisa que eu pôr fogo nisso aqui. O evangelho dele. Os crentes que diz que é crente, diz que é cristão, não crê no evangelho de Cristo. Porque isso é evangelho de Cristo. É isso que é o evangelho de Cristo. É quando você crê no evangelho dele. Quando você crê no que ele determinou, que seria assim e é assim. E acabou. Porque Cristo é o próprio Deus. Jesus de Nazaré era carne, como eu, como você. Jesus de Nazaré era homem. Nós não podemos dizer que Jesus de Nazaré era um espírito. Não, Jesus de Nazaré era carne, se tocava nele. Como se pode tocar no espírito? Não.
Era homem, era igual eu com você. Então, meus amados, você está vendo agora quem é o Deus de todos? Seja, é o Deus. Meus amados, eu vou para terminar, só para terminar. Deus seja tudo em todos. Tudo o quê? Tudo em todos. Todos quem? No candomblista, no macumbeiro, no feiticeiro, em tudo. Em tudo. Tudo é Deus, não há outro. Deus é no cristão, é em tudo, em todos. E Jesus de Nazaré, cadê? Saiu do mapa. Não manda mais em nada. Jesus de Nazaré teve o seu tempo. Teve o seu tempo. Foi um grande homem, um grande profeta, né? Um grande profeta, mas acabou o mandato de Jesus de Nazaré. Teve fim. Teve fim. Algumas passagens do Evangelho ainda falam naquele século, porque o último homem que viveu com eles no tempo de Jesus morreu no ano 103. Então, a última pessoa no ano 103, o único que estava vivo, o único de todos que estava vivo era João, o apóstolo João, estava vivo. E morreu no ano 103, então foi o fim de tudo. Meus amados, isso é bem fácil de entender. Mas os crentes, por que os crentes não entendem? Falta o quê? Falta a fé, que eu falarei quinta-feira sobre isto. Amém? Graça eterna a todos e que sejam todos abençoados pelo poder do Evangelho de Cristo. Amém? Até o próximo encontro, assim Deus queira.